pessoal, tá começando o TV Pet Show, o programa mais fofo e divertido da sua telinha. Aqui, o protagonista é o seu pet. Então, vamos lá? Vamos conhecer o trabalho lindo do grupo Serve Pet. O Dr. Ricardo Reis fala dos motivos do surgimento de sangue nas fezes dos pets. E a doutora Misa Mello fala do prolapso do globo ocular. E ainda tem Meu Pet é Lindo. Não sai daí, daqui a pouquinho. Apoio Cultural, Optivet, oftalmologia veterinária e diagnóstico avançado. Na Optivet, o cuidado e a excelência andam juntos. Exclusiva ambulância para transporte de animais totalmente equipada. Novos exames de ultrassonografia. Tomografia computadorizada multi-slice 16 canais, com tempo reduzido de anestesia. Laboratório de análises clínicas. Atendimento estendido até 21 horas e muito mais. A excelência que você confia é Optivet. Gente, olha só quem está aqui comigo, Dr. Ricardo Reis. Tudo bem, doutor? Tudo bem, mais uma vez é um grande prazer estar com a TV Pet Show. O prazer é todo nosso. Tanta informação traz para os nossos tutores de pet. Verdade. E o senhor, quando aparece por aqui, todo mundo fica ligado, porque é informação de qualidade, doutor. E aí, o que é que aconteceu? Nós viemos recebendo várias perguntas, questionamentos dos tutores, nossos telespectadores, tanto no Insta como no WhatsApp, de algo que está preocupando e a gente quer saber se isso é motivo de preocupação. O surgimento de sangue nas fezes do cachorro. É para alarmar, doutor? Os tutores têm razão em estarem preocupados? Sim, normalmente as pessoas comparam fezes com sangue nos animais e no ser humano. O ser humano, realmente, sangue nas fezes é muito preocupante. Já nos cães, tem várias causas, e a maioria delas não tem a gravidade que se pressupõe. Tá? Então, pode ter disbiose, que é o desequilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins, patogênicas, particularmente Clostridium perfringens, que provoca muito sangue nas fezes, geralmente com catarro. Existem outros tipos de verme também, o próprio coronavírus, e diferentemente do coronavírus humano, que ataca o pulmão, no cachorro, ele se manifesta com sintomas de diarreia, tá? É o intestino. Alguns tipos de verme, como ancilóstoma, que é um verme microscópico, sugador de sangue, que também provoca esse sangramento, né, e catarro. A giardia, também, que é bastante frequente no nosso meio. Tá? Então, são vários os fatores, e eles não têm a gravidade que normalmente as pessoas pressupõem. Sim. Tá? Então, às vezes, o tratamento, o cachorro está com diarreia com sangue, muito muco, catarro, mas ele está esperto, ativo, querendo comer, sem outros sintomas. Tá? Então, geralmente, aí é causado pela disbiose, né? Ou às vezes a verminose, ou então essa virose, o coronavírus no cão, ele é mais benigno, tá? Não é tão grave como seria o coronavírus no ser humano. Doutor, agora sim, a gente fala, não é motivo para se preocupar, mas eu preciso, de qualquer forma, trazer para um veterinário para saber a causa, né? Eu digo assim, não é uma coisa grave, mas tem uma origem, e essa origem tem que ser tratada. Então, só o veterinário vai conseguir fazer o diagnóstico. E no caso... Desculpa, pode continuar, doutor. Tá, então, aí ele vai fazer exames, né, exame clínico principalmente, ver se o animal tem febre, né, ver se não está desidratado. Então, isso só o veterinário vai avaliar. E, a partir daí, ele vai investigar a origem, tá? Porque, como eu lhe disse, são várias causas que podem levar ao sangue nas fezes. Tá? A maioria das vezes não é nada tão grave quanto parece. A pessoa não precisa se apavorar, porque a maioria das vezes não tem essa gravidade que aparenta. E no caso da disbiose, qual é o tratamento? É simples também? Sim, a disbiose é o desequilíbrio, porque no intestino tem bactérias boas e bactérias ruins, tá? As bactérias boas, elas ajudam na digestão da celulose, algumas produzem vitaminas, então elas são altamente necessárias para a saúde geral. Mas também tem bactérias ruins, como Clostridium perfringens, nome é difícil, né? Não é? Tá? Mas tem outras bactérias também, pseudomonas, tem várias bactérias.
e elas estão sempre em equilíbrio, predominando as bactérias boas que inibem as bactérias ruins. Quando, por uma razão qualquer, uma mudança de pH, né, ou então até uma mudança de origem emocional, uma ansiedade, né, como ocorreu muito na época dos trovões, muitos cachorros ficavam ansiosos, isso se reflete no aparelho digestivo, provocando um desequilíbrio, e esse desequilíbrio favorece essas bactérias patogênicas, levando então ao catarro, o muco e o sangue nas fezes. Então quer dizer que um estresse pode causar diarreia e com sangue ainda no animal. Eu te digo que provavelmente a maioria dos casos estão ligados a uma ansiedade, a um estresse. Gente, a gente passando as nossas patologias para os animais. Exatamente. E aí, doutor, o que é que faz nesse caso? Normalmente o tratamento é o jejum, né? Deixar limpar, porque a diarreia é o mecanismo que o intestino tem de se livre do que está fazendo mal. Deixa defecar, cuidar só para não desidratar. E aí entraria água de coco, que ela é rica em sódio, potássio, que é o que mais se perde durante a diarreia. Sim. Então ela faria essa reposição, além disso a hidratação. E normalmente nós prescrevemos um probiótico para restabelecer aquela flora intestinal que está desequilibrada. Então o probiótico é uma indispensável no tratamento. Aí, no caso, doutor, a gente recebeu vários questionamentos, todos tutores de cães. Aí a minha dúvida, que sou gateira, gato também pode acontecer ou é mais raro? Não, o gato é raro. Geralmente em gato tem uma gravidade maior. Geralmente está ligado a tumores intestinais. Tá? Então gato não é tão comum como o cachorro. O cachorro, hoje de manhã, pela manhã vieram 3 cães com o mesmo sintoma, desbiose, catarro nas fezes, catarro com sangue, 3 hoje. Entendi, doutor. E assim, tem como prevenir? Além de fazer com que ele não se estresse, existe outra coisa que eu posso fazer para prevenir isso? Porque querendo ou não, a gente se preocupa, né? Uma das prevenções, vamos dizer assim, seria diminuir o nível de estresse, tá? Porque o estresse ele pode atuar de várias maneiras, né? No desequilíbrio da flora intestinal. E manter uma alimentação saudável, né? Ração, né? Ou então, se for fazer, sempre com a orientação de uma nutricionista ou de um nutricionista veterinário. Não fazer receitas de internet, né? Então, você quer dar comida caseira para o seu animal? Não é natural, natural é carne crua. Então, quer dar comida caseira? Então, procura um nutricionista, que ele vai te orientar, né, para que não haja uma deficiência. E a ração ainda é o mais prático. Então, doutor, resumindo tudo, a gente não pode abrir mão do médico veterinário. Não pode, porque ele vai investigar a causa para atuar na origem. Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Mas antes de encerrar, eu gostaria que o senhor dissesse as suas redes sociais para quem quiser acompanhar o seu trabalho. Sim, o meu Instagram é Ricardo_Hentz, que é meu sobrenome, e São Francisco Clínica Veterinária. Eu sigo os dois e no Instagram do doutor tanto fala de animais da veterinária, como o doutor é atleta, as corridas, que eu fico super motivada, falta só eu dar o pontapé inicial. Está na hora de começar. Verdade, doutor, estou precisando. Mais uma vez, obrigada, doutor. Tá, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar na TV Pet Show. Nós que agradecemos. A minha pet dica de hoje é sobre vômitos e diarreia, que são muito comuns em cães. Na maioria das vezes, o jejum por 24 horas e água ou água de coco são suficientes. Mas se vier acompanhado de outros sintomas, procure sempre o veterinário para tratar da causa primária. Gente, aqui na TV Pet Show, pessoas que fazem o bem têm um lugar especial no nosso coração. E eu estou encantada com a história do Grupo Serve Pet. Você aí em casa vai ficar encantado. Cleibe Mota, uma das fundadoras, vai explicar pra gente o que é. Tudo bom, Cleibe? É um prazer, né, estar aqui junto à TV Show. Vou explicar um pouco o que é o Serve Pet. Como foi criado o Serve Pet. O Serve Pet foi criado, Catiúcha, por um grupo
de voluntários, que até hoje ainda temos esse grupo, para ajudar os animais, principalmente os animais de rua, daquelas pessoas que não têm condições financeiras de levar o cachorro ou o gato a uma consulta, né? A castração. Então, nós nos reunimos e resolvemos criar esse grupo. Há quanto tempo? Eu já tenho esse grupo há uns quase 5 anos, mas ele vem evoluindo há uns 3 anos atrás. Hoje, os fundadores é você, Eu, no caso, Alexandre, Valquíria, Adriano, que estão aqui presentes. Isso, e tem mais pessoas também, né? Temos o Raí dos Gatos, né? Temos o seu Aldemir e outros também, outras pessoas que estão junto com a gente. Então vocês se reuniram e resolveram fazer. Todos são voluntários? Todos são voluntários. E aí conta como é que é um pouquinho dessa logística, assim, o que é que vocês contam de ajuda para poder realizar o trabalho? Porque, querendo ou não, todos são voluntários, mas tem que ter um custo tudo isso, né? Como certeza. É a logística de vocês? Vocês têm transporte? Bem, nós temos um transporte, né, que é o ServiPet. Esse transporte é cedido por o Vaidon Oliveira, que já foi deputado uma vez, mas nós o procuramos já depois dele ter sido deputado, e ele nos ajuda com o transporte e o motorista. E com algumas despesas, tipo ração, medicação, e junto temos a Valquíria, que tem um supermercado, o Mercadinho Servilar, que nos ajuda também, e também temos outras pessoas, os próprios voluntários mesmo, vão se reunindo, vão ajudando para poder a gente adaptar as ações que nós também fazemos aos finais de semana, né? Você estava me falando, eu achei muito interessante. Tem protetores e até tutores que não têm condições de castrar, não tem nem como levar os animais. E vocês fazem essa ajuda também. Como é que funciona? Aí a pessoa entra em contato comigo, né? Sim. Ou entra lá no Instagram, aí fala lá, e quando não consegue falar direto comigo, eles entram no Instagram. E aí eu findo que agendando. Por exemplo, se você mora na Barra do Ceará, geralmente eu faço aquela área para lá nas sexta-feira. Aí eu vou, junto com o motorista, vamos até a residência. Primeiro eu entro em contato, falo com a pessoa, procuro saber qual é a situação do animal, tanto do gato quanto do cachorro, peço algumas informações que são precisas, se for para castração, e agendamos. Vou buscar lá na casinha dele, transportamos até a clínica, no qual nós temos uma parceria, é realizada a castração e devolvemos no mesmo dia. Sem precisar o tutor sair de casa para ir até lá, para ir fazer exame, não precisa nada disso. Então vocês levam voluntariamente, o tutor tem que pagar alguma coisa? Não, só no caso, tipo assim, por exemplo, um gato, né? Aí o gato, qualquer gato, CRD, SRD, é R$100. Ele paga só aquele valor porque nós temos que passar para a clínica. Sim. Aí ele paga só aquilo. Que é um valor muito acessível. Né? Com certeza. Acho importante, vou até falar para você falar quem é o veterinário que faz isso, porque é uma ação maravilhosa. Bem, né? Uma ação muito linda. Nós temos parceria com a clínica Dog Center. Quem faz as castrações com a gente é o Dr. Gustavo Sampaio, filho do Dr. Caetano Sampaio. Ele que nos tem nos presenteado com essa ação, né? Com essa boa ação, porque você há de convir comigo que um gato ou um cachorro, se você for levar numa clínica, não sai por menos de R$500, fora exames e tudo mais, né? Mas que bonito esse trabalho de vocês, eu estou realmente encantada. Agora, nesse meio tempo, vocês acabam tendo que dar lá temporário, ou tem animais para doação? Como é que funciona? Também faz essa parte? Também trabalhamos com essa parte. Geralmente, por exemplo, às vezes uma pessoa, uma protetora, né? Kleber, eu estou com uma cachorra de rua aqui, eu quero castrar ela, só que eu não tenho onde colocar. Você tem condição? Sim, temos condição. Pego ela, levo para minha casa, fazemos a castração, medico, faço todo o tratamento, passa no mínimo uns 15 dias, que é o pós-operatório, o tratamento todinho. Aí depois que está tudo ok, devolvo para a pessoa que me entregou. Entendi. Entendeu? Caso é uma cachorra de rua, precisamos então Importante falar que vocês não têm abrigo, né? Muito não temos falar. Abrigo, não Conta temos. tudo com o voluntariado de todos vocês. Não, nós não temos abrigo. O abrigo, por enquanto, ainda está sendo na minha residência ou na casa dos próprios voluntários, né? Porque quando às vezes está muito lotado lá em casa, a Val leva para a casa dela, o Alexandre leva para a casa dele, e assim que fazemos com os outros também.
Mas, Cleibe, atualmente vocês têm animais que estão disponíveis para adoção? Temos sim, nós estamos em torno de 14 animais para doação, entre machos e fêmeas, todos vacinados, vermifugados e castrados. Que coisa linda. São Adoção responsável, importante falar. entre 1 ano a 3 anos, é o máximo de idade que nós temos lá em casa. Cleibe, olha, eu estou realmente encantada. Acredito que todo mundo aqui da nossa equipe também, quem está em casa vai ficar encantado. Se você puder dar as redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho e ver também quem está disponível para adoção, para adotar esse amor, fale suas redes sociais aqui. Pronto. As redes sociais são @servepet, pode nos seguir lá no Instagram. Também tem @CleibeMota, @Servilá. Todos eles são pessoas que nos Instagram que estão nos ajudando. Tem também vários animais, vou estar colocando lá, Sim. tá certo? Para vocês, quem quiser, adote com amor. É muito bom um animalzinho na sua casa. Obrigada, viu, Cleibe? Foi um E prazer. parabéns. Deus abençoe o trabalho de vocês. Obrigada, foi um prazer. Espero Prazer contar todo com vocês nosso. mais vezes. Minha pet dica de hoje é: vamos castrar, pois prevenir é um ato de amar. Eu sou a Isabelle, esse é o Lucas e nós somos tutores do Zeus, nosso Weimaraner de 10 anos. E a gente está aqui para dar o nosso depoimento sobre a nossa experiência com a clínica OptiVet e com toda a equipe da doutora Mirza. Nós queríamos agradecer por todo o carinho, todo o cuidado que vocês tiveram durante o atendimento com o nosso filho. E ele teve uma questão de úlcera indolente e a gente não hesitou em levar para a doutora Mirza, porque a gente sabia que ela era a profissional para esse procedimento. Então, ela utilizou uma técnica que é o uso da pele da tilápia para fazer o tratamento dele. E a gente está, assim, muito maravilhado, porque a cicatrização, além de tranquila, foi muito rápida e a úlcera era séria. Então, assim, muito grata à doutora Mirza pelo carinho, pela atenção. Muito obrigada à equipe da doutora Mirza por toda essa atenção que vocês tiveram e a gente sempre vai confiar em vocês. Muito obrigada, equipe OptiVet. Eu estou aqui com a doutora Mirza Mello, médica veterinária oftalmologista, que já faz parte da família aqui da TV Pet Show, né, doutora? Tudo bem, Catuxa? Sejam bem-vindos de novo. Eu que agradeço a sua disponibilidade em fazer mais uma matéria de um assunto tão importante. E toda vez que eu venho aqui eu aprendo demais com a doutora Mirza. Hoje nós vamos falar de um assunto, doutora, que eu nunca ouvi falar e que é seríssimo, que é a proptose ou prolapso do globo ocular, não é isso, doutora? Explica pra gente o que é. A proptose é um acidente, né? É um caso muito grave na oftalmologia, que é quando o olho sai, o globo ocular ele sai da caixa craniana, né? Em geral, a causa são diversas, assim, mas tem que ter alguma coisa que cause um deslocamento muito grande do animal. Então, um chute, um acidente de carro, às vezes em animais mais sensíveis, né? Uma freada que o proprietário lhe dá e o animal vai para frente, quedas, né? Então, aí são brigas com animais maiores, então são as principais causas aí que a gente atende ao prolapso. Doutora, então, mas assim, a senhora falando, já ouvi casos, até o cachorro brincando com outros, acontece isso. Já teve. E Assim, o globo sai, de verdade, isso, né? Isso, a proptose é a saída do globo mesmo da caixa, ele desloca e fica externo, né? É um quadro bem grave, né? É muito assustador para o cliente, a gente sempre recebe a pessoa muito angustiada, né? Mas ela, por algumas características de algumas raças, os shih tzus, os bulldogs, né, os braquicefálicos aí são os principais que apresentam isso, eles têm a fenda palpebral muito grande, então ela não dá um suporte bom ao globo ocular, e o cão ele tem uma característica óssea que proporciona com que isso aconteça, né, facilita com que isso aconteça, que o arco zigomático aqui, que é esse osso na lateral, que no humano, se a gente palpar aqui, ele é fechadinho, né, ele é completo, no cão ele é incompleto, né, ele é aberto. Então o olho tem condições aí de se encolher e passar. Então né? no impacto ele sai. Ele sai, né, e aí muitas vezes tem ruptura de vasos, os músculos rompem, né, então muitas vezes eles vêm com
aquele estrabismo divergente, que é o estrabismo para fora, né? E sempre sangrando, sempre aí é um quadro muito, muito comovente, que a gente tem que dar uma atenção, que envolve muita dor, né? E realmente o tempo nunca é favorável para isso, né? Era isso que eu ia Quanto perguntar. mais rápido a gente conseguir intervir nesse olho, mais chance tem de voltar a enxergar. A intervenção é só cirúrgica. É só Tem que cirúrgico, o colocar. reposicionamento é cirúrgico, né? O animal precisa ser anestesiado, né? Antes disso, a gente prepara o olho, porque depois que acontece o prolapso, as estruturas incham, né, muito rapidamente. Então, para ele voltar para a caixa craniana, ele já vem de um tamanho diferente, né? Então, na maioria das vezes, a gente tem que colocar uma medicação, fazer, assim, manter o olho muito lubrificado, para a gente não ter úlceras muito graves, que na maioria das vezes vêm associadas também. Então, é um quadro de dor e é um quadro que a gente tem pressa, sim, para operar e para que esse animal mantenha o globo ocular, né? Não caminhe aí para uma sepse, aí para um quadro pior, e para que ele possa recobrar a visão. Eu tô super impressionada, e aqui eu tô tentando imaginar como que vai colocar pra dentro, se o olho vai inchar aqui fora. Coloca pra dentro mesmo, tem que abrir um pouco. A gente faz uma pequena abertura aqui, que chama cantoplastia, e faz uma manobra para que o olho volte ao local, né? E aí a musculatura, que tem músculo tanto nas laterais quanto em cima e embaixo, né, que eles proporcionam aí o movimento do olho, eles rompem, né, na proptose, e a gente precisa aí refazer essa musculatura, né, ela é feita sutura na musculatura para que o olho reposicione e volte para o seu lugar. Mas aí ele volta, desincha e volta ao normal. Volta, desincha, o animal mexe para cima, para baixo. A porcentagem do animal recobrar a visão é baixa, né? Assim, 70% aí perde a visão, né? Porque, em geral, quando sai, a coisa é muito grosseira. Mas a gente tem muitos pacientes que recobraram a visão. O tempo é o que realmente deixa a coisa favorável. O tempo é o fator chave disso. Então, né? aconteceu, não tem que esperar. As primeiras 24 horas são imprescindíveis para que a gente possa chegar nesse olho, já operar, já reposicionar e começar um tratamento aí com medicamento, com anti-inflamatório, para que a gente possa recobrar a visão. Eu sei que eu acho até difícil de responder, mas tem o que a gente possa fazer para evitar essas coisas? Evitar assim, impacto? Pacientes como Shih Tzu, né, como os Bulldogs, que a fenda palpebral é muito grande, o olho não tem onde se ancorar, né? Eu já tive proprietária que foi pentear o cachorro e o olho saiu, né? Puxou aqui. Puxa muito para trás. Às vezes eu tô aqui em consulta, eu tenho sempre muito cuidado. Porque às vezes a gente está expondo ali o olho, né? E o oftalmologista, na maioria das vezes, atende no escuro, então a gente às vezes perde um pouco a mão, por isso que eu sempre atendo com outra pessoa presente que me acompanha, né? Ou os funcionários aqui, a Valéria ou o Rafael, para que possam ir vendo quanto eu exponho e me sinalizando aí que eu não posso expor demais o olho. Mas, doutora, então nesse caso, até o banho no pet shop a gente tem que ter um cuidado. Com o manuseio para não... E às vezes não é maus tratos, não foi uma coisa intencional. Ia acontecer se esse Shih Tzu fosse penteado em casa, né? Infelizmente acontece muitas vezes no pet shop, porque o pet shop, o paciente está lá. Às vezes ele se recusa a botar um laço, né? Já vem aí do manuseio do banho e tudo, e na hora de pentear, muitas vezes isso acontece. Né, causa um problema, mas ia acontecer. Doutora, olha, é um assunto que eu tô aqui de boca aberta, literalmente, a doutora explicando, e eu aqui impressionada. Eu acredito que muita gente em casa vai ficar com dúvida, vão nos mandar pergunta, e aí eu espero que a senhora volte aqui para falar mais sobre esse assunto. E é o que eu digo, eu sempre aprendo demais quando eu venho aqui, a gente aprende a ter um cuidado maior, né, doutora? Com pequenos detalhes. Sobre a proptose, só tinha uma coisa que eu queria falar, é que muitas vezes a primeira atitude do clínico, às vezes, é querer nuclear. A gente até entende, porque o quadro realmente é feio, né? O paciente vem angustiado, a família vem toda muito angustiada ali, e às vezes a enucleação é a única coisa que passa na cabeça do clínico. Mas encaminha esse paciente para o oftalmologista, porque muitas vezes a gente tem recursos que às vezes eles não conhecem, né? A gente tem o caso da Loli, que é uma paciente que chegou em Fortaleza, ela veio operar a vesícula e com o Dr. Márcio, e chegou em Fortaleza, teve uma briga com outro cachorro, assim que foi se alimentar, a primeira alimentação aqui, ela teve uma proptose, foi de madrugada, a gente não tinha anestesista, foi um paciente que é minha paciente, assim, eu amo de paixão, a proprietária também, a Natália, e eu levei esse animal para minha casa.
né, e passei a noite medicando esse olho. É importante manter o olho úmido, né? Colocar o colar elisabetano, né? E já fazer um remédio para dor. Não manipular, não lavar, não tentar reposicionar o olho sozinho, porque os quadros oftálmicos, eles têm um nervo, né? O olho, ele tem um nervo chamado nervo vago. Então, o vago, ele não aceita desaforo. Se o animal tem muita dor, se você pressiona o nervo vago, o coração para. Ele tem uma ligação direta com o coração, né? É uma cirurgia que quando a gente faz, quando eu vou reposicionar o olho, eu sempre aviso o anestesista, porque a gente vai ter uma queda no batimento cardíaco. Então, não tentar reposicionar o olho, colocar o colar elisabetano, manter esse olho hidratado, evitar ficar manipulando e encaminhar o paciente o mais rápido possível para a emergência ou para o médico aí que você confiar. Doutora, olha, muitíssimo obrigada por trazer um assunto tão importante aqui pra gente, doutora. Antes de encerrar, por favor, fale suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. O Instagram é @clinicaoptivet, né? E a gente sempre está postando lá novidades. Vou ver se eu posto alguma coisa aí sobre proptose, para quem ficar curioso ir lá e dar uma olhada. Doutora, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a presença de vocês. A minha pet dica é: se o seu cachorrinho aí se meteu numa briga e houve algum trauma oftálmico, é sempre bom levar ao oftalmologista, né? A proptose, aí, o prolapso do globo, quando o olho sai da caixa craniana, ele é uma situação cirúrgica, mas que tem bons resultados. A gente consegue manter o olho e muitas vezes consegue manter a visão também do animal, evitando a enucleação. Olha o gigante. Infelizmente, o TV Pet Show de hoje vai ficando por aqui. Mas calma que semana que vem a gente volta com mais fofura, curiosidades e histórias incríveis do mundo animal. Um beijo e até a próxima! Apoio Cultural, OptiVet, oftalmologia veterinária e diagnóstico avançado. Na OptiVet o cuidado e a excelência andam juntos. Exclusiva ambulância para transporte de animais totalmente equipada. Novos exames de ultrassonografia. Tomografia computadorizada multi-slice 16 canais, com tempo reduzido de anestesia. Laboratório de análises clínicas. Atendimento estendido até 21 horas e muito mais. A excelência que você confia é OptiVet.